Todo o país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente um ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Fim da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os 3 poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical.
é estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do colégio eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo.